Ela passou a vida tentando ser compreendida, mas no fim, aprendeu que os aplausos nunca valeram o preço do próprio silêncio. Ninguém viu o momento exato, mas houve um instante em que ela, em vez de tentar agradar, escolheu simplesmente se recolher, sem raiva, sem cena, só aquela pausa, como quem para de tentar se encaixar num molde que sempre machucou. Os outros chamaram de fase, mas não era. Era retorno, era reencontro com algo que sempre esteve lá, mas que ela escondeu para ser amada. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos nos aprisiona, e ela já estava cansada de viver acorrentada a uma versão que os outros aceitavam. Ela não gritou, ela não pediu, ela não implorou, ela apenas sumiu das expectativas. E foi exatamente nesse vazio que ela se tornou inesquecível, porque uma mulher que não se molda mais é a mesma que deixa rastros mesmo na ausência. A mulher que cansou de caber onde não havia espaço. Você sabe o que é passar a vida tentando se encaixar? É viver em guerra silenciosa com a própria essência. É medir palavras, controlar o tom da voz, disfarçar a intensidade do riso ou da lágrima. Tudo para não incomodar. Por muito tempo ela acreditou que ser amada era isso. Ser flexível, compreensiva, adaptável. Aprendeu cedo que ser fácil de lidar era o que a tornava desejável. Então ela se moldou. Para a família, para os amigos, para o homem que dizia que a amava, mas só a valorizava quando ela estava mansa e submissa. Ela virou especialista em engolir sentimentos e transformá-los em gentileza. Era gentil até com quem a machucava. Ela dizia sim, com o coração gritando não. Cedia com medo de ser deixada. Engolia desconfortos inteiros com um sorriso que dizia: está tudo bem, mas não estava. No fundo, havia uma tristeza que ela mesma tentava ignorar. Era o peso de nunca ser o suficiente, mesmo fazendo tudo certo. Era o medo de que, se ela fosse exatamente quem era, ninguém ficaria. O corpo começou a mostrar sinais. A insônia, a exaustão, a vontade de desaparecer de vez em quando. Aquela sensação de estar presente, mas nunca realmente vista. Ela estava em todos os lugares, mas ao mesmo tempo, ausente de si. Porque quando você passa tempo demais tentando se moldar para os outros, uma parte sua vai embora. E às vezes, nunca mais volta. Carl Jung dizia que a pessoa que olha para fora sonha, a que olha para dentro desperta. E foi exatamente isso que ela fez. Olhou para dentro. Não por escolha, mas porque já não restava mais nada do lado de fora que fizesse sentido. As conversas soavam vazias, as promessas pareciam recicladas, e aquele amor que antes ela fazia de tudo para manter, começou a parecer pequeno demais para o tanto que ela havia crescido por dentro. Foi nesse silêncio que ela encontrou algo que havia esquecido. Ela não precisava mais se provar para ser amada, muito menos se reduzir para ser aceita. Ela percebeu que estava tentando se encaixar em espaços que nunca foram feitos para ela, tentando pertencer a ambientes que exigiam sua renúncia como entrada. E que amor de verdade não exige deformação emocional. E foi quando ela parou de se moldar que começou a se expandir. Não foi uma mudança explosiva. Foi uma série de microdecisões, pequenas coragens diárias. Ela deixou de responder mensagens que exigiam dela um teatro. Deixou de sorrir para quem a feria com ironia. Deixou de se desculpar por sentir demais. Deixou de explicar o que já deveria ter sido entendido há muito tempo. Deixou de correr atrás de quem só olhava para trás quando ela virava as costas. E sabe o mais curioso? Os primeiros a notar foram aqueles que sempre se beneficiaram do esforço dela em agradar. Eles diziam: você está diferente, está fria, está estranha. Mas ela não estava fria. Ela só não estava mais disponível para ser moldada por mãos que só sabiam apertar, nunca acolher. Ela passou a falar menos e ser mais sentida, presente menos vezes, mas inesquecível sempre que estava. Ela não buscava mais ser entendida,
Ela apenas era. E isso tem um efeito colateral poderoso. A mulher que vive sua verdade sem tentar encaixá-la em ninguém ativa no outro um desconforto profundo, porque ela não joga mais, não manipula, não quer provar que é boa. Ela só vive. E nesse viver sincero, ela se torna ameaça para quem só consegue amar o que consegue controlar. Para quem só se sente seguro quando a mulher está dobrada, moldada, previsível. Mas ela não era mais previsível. Ela virou mistério. Virou presença que pesa mesmo em silêncio. Virou ausência que ensina. Ela não levava mais tudo nas costas. Não era mais o alicerce de relações frágeis. Ela soltou. E no instante em que soltou, se libertou também. Carl Jung falava sobre isso quando dizia que ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. Ela viu sua escuridão de perto, olhou para o próprio medo de ser rejeitada e decidiu que era melhor ser rejeitada sendo verdadeira do que ser aceita vivendo uma mentira. E aos poucos, ela foi se tornando algo que nem sabia que existia dentro dela. Autêntica, presente, indomável. Ela não procurava mais lugares onde pudesse ser encaixada. Ela agora construía o próprio espaço e só permanecia ao lado de quem sabia respeitá-lo. E por isso ela ficou marcada, porque uma mulher que não precisa mais se moldar é uma mulher que ninguém esquece. Não por ego, mas porque ela já não cabe mais em lugar nenhum que a faça se diminuir. E esse tipo de presença é exatamente o que mais falta no mundo. O que acontece com quem sempre se beneficiou da mulher que se moldava, ela sempre foi aquela que fazia dar certo, mesmo quando o outro não fazia esforço nenhum. Ela dobrava a rotina, os planos, os próprios sonhos, tudo para manter a harmonia. E enquanto os outros se acostumavam com esse jeito compreensivo, ela perdia a própria identidade. Ela era aquela que cedia primeiro, que tentava conversar, mesmo quando não era ouvida, que acreditava que amor era manter a paz a qualquer custo, mesmo que o custo fosse ela mesma. Mas quando ela parou de se moldar, algo curioso aconteceu. Não houve confronto, não houve grito, não houve briga. O que houve foi um silêncio tão profundo que parecia um grito contido, um espaço vazio que ninguém sabia como preencher. Aqueles que estavam acostumados a vê-la como garantida, começaram a se sentir ameaçados, não por algo que ela disse, mas por tudo que ela não disse mais. A ausência dela começou a ser sentida nos detalhes, no silêncio depois de um comentário ácido, na resposta seca para uma provocação disfarçada, na falta de esforço para resolver um conflito que só ela costumava tentar consertar. No fim das justificativas longas, das tentativas de mostrar que estava tudo bem quando não estava, e principalmente, naquela nova paz que ela carregava no olhar. Era uma paz desconcertante, porque não era a paz de quem está satisfeita, era a paz de quem já entendeu que não precisa mais lutar. Ela já não estava mais tentando ser aceita. Ela já não buscava mais se encaixar. Ela apenas observava, com uma calma quase perigosa, o quanto se doou para quem nunca soube retribuir. E foi aí que muitos começaram a sentir medo. Medo de perdê-la. Medo de perceber que ela podia seguir sem eles. Medo de, finalmente, não ter mais poder sobre ela. Porque o poder que tinham sobre ela era baseado na culpa, no medo, na necessidade dela de agradar, de manter perto, de fazer dar certo. Mas agora ela não fazia mais questão. Ela não corria mais atrás de conversas que só ela sustentava. Não insistia mais em desculpas esfarrapadas. Não oferecia mais amor onde só havia silêncio. A mulher que sempre foi moldável, quando decide não se dobrar mais, ativa o ego de quem nunca imaginou perdê-la. É como se aquele controle invisível que existia sobre ela quebrasse. E o que sobra é uma mulher nova, imprevisível, inacessível, impossível de ser manipulada. Carl Jung dizia que quem olha para você como se fosse sua propriedade não sabe amar, sabe controlar. E ela cansou de ser controlada emocionalmente pelo medo de não ser suficiente.
Ela percebeu que amor que exige esforço unilateral não é amor, é ilusão, e que por trás da aparente estabilidade havia um desequilíbrio emocional que ela sustentava sozinha. Agora, ela não fazia mais esforço para manter perto quem não queria ficar. Não explicava mais atitudes que não mereciam explicação. Não pedia mais amor como quem implora migalhas. Ela não buscava mais reciprocidade em quem só sabia receber. E isso assustou, porque de repente ela se tornou o que o outro não conseguia mais alcançar. Uma mulher que não dependia mais, não emocionalmente, não afetivamente, não espiritualmente. Ela não tentava mais consertar o que não construía sozinha. Ela não ficava mais em lugares onde o amor só existia se ela abrisse mão de si mesma. Ela passou a existir por inteiro. E isso fez com que muitos notassem, tardiamente, o quanto ela era essencial. Mas agora, já não havia retorno. E com essa postura, ela começou a inspirar, sem querer, sem forçar, sem pregar nada, apenas sendo. Outras mulheres começaram a reparar e se perguntar: por que eu ainda me dobro tanto para ser amada? Por que ainda tenho medo de ser quem eu sou? E foi aí que ela entendeu. A transformação dela não era só dela. Era um movimento silencioso que começava a se espalhar, como uma onda invisível de retorno ao próprio valor. A transformação dela virou espelho, para quem a perdeu, para quem ainda tentava prendê-la, e para quem estava observando em silêncio, torcendo para ter a mesma coragem um dia. Ela não gritava, mas ensinava com a própria presença. Ela não fazia discursos, mas deixava rastros de lucidez por onde passava. Ela caminhava leve, e ao mesmo tempo carregava um peso simbólico que mexia com todos que já a viram se anular. E é por isso que ela se tornou inesquecível. Porque o que é verdadeiro e livre não se apaga da memória de quem só soube amar o que era fácil. Chega uma hora em que o silêncio de uma mulher ensina mais do que anos de explicações. E esse foi o caso dela. Ela não gritou. Ela apenas sumiu dos papéis que os outros projetaram sobre ela. E quem a perdeu, perdeu a versão mais inteira que ela já foi. Quem tentou voltar não a encontrou mais no mesmo lugar, porque ela não era mais a mesma. Nem cabia mais onde um dia se diminuiu para ficar. Ela não fez esforço para ser lembrada. E mesmo assim, nunca saiu da mente de quem a perdeu. Ela não quis revanche, não quis provar nada. Não ficou esperando o arrependimento chegar. Ela apenas seguiu, com a leveza de quem não carrega mais o peso de tentar ser suficiente para quem nunca foi capaz de enxergá-la por inteiro. E curiosamente, foi aí que tudo começou a mudar. Quando ela parou de se moldar, de explicar, de justificar, ela virou ausência. E a ausência dela era impossível de ignorar. Quem um dia achou que ela sempre estaria ali, percebeu tarde demais que a presença dela não era garantida. Porque ela não ficava onde era invisível. Ela não lutava mais por espaços onde precisava diminuir a própria luz. E o mais impactante disso? Ela não saiu tentando apagar rastros. Ela não sumiu para causar efeito. Ela apenas deixou de se fazer presente onde sua presença era mal interpretada. Foi um afastamento calmo, sem alarde, sem indiretas. E isso é o que mais incomoda quem um dia se acostumou com o esforço dela. Porque a mulher que vai embora em silêncio deixa algo no ar. Um vazio, um eco, uma pergunta que nunca é respondida. Em que momento ela mudou? Mas ela não mudou de repente. Ela apenas cansou. E no lugar da insistência, colocou dignidade. No lugar da ansiedade, colocou presença. No lugar do medo de ser esquecida, colocou amor próprio. Carl Jung dizia que nós nos tornamos aquilo que escolhemos ser no silêncio. E foi no silêncio que ela escolheu ser livre. Escolheu ser inteira. Escolheu ser ela, mesmo que isso custasse algumas despedidas. E por mais que ninguém tenha dito em voz alta, ela fez falta. Fez falta nos pequenos gestos, na compreensão que ninguém mais oferecia, na paciência que já não existia, na força silenciosa que sustentava relacionamentos frágeis. Ela não tentou deixar marcas, mas deixou,
Porque quem vive com verdade deixa pegadas, mesmo que tenha passado descalça, mesmo que tenha ido embora sem fechar a porta. E esse tipo de mulher, a que não implora, a que não se molda, a que não dramatiza, é exatamente a que mais permanece na memória. Não porque tentou, mas porque foi. Porque existiu inteira. Porque por um tempo entregou o melhor de si. E quando parou, o contraste foi devastador. Não havia mais alguém disponível para aceitar o mínimo. Não havia mais aquela voz doce tentando remendar conversas. Não havia mais aquela presença constante. E de repente, tudo que antes era ignorado virou lembrança. Tudo que parecia garantido virou ausência. E tudo que era demais nela virou exatamente o que mais fazia falta. Ela não precisou se vingar, nem voltar, nem se justificar. Ela deixou que a verdade fizesse o trabalho por ela. E a verdade é simples. Você só reconhece o valor de uma mulher autêntica quando percebe que ninguém mais tem a alma dela, o olhar dela, a forma como ela cuidava até quando estava cansada. Ela virou lembrança mesmo presente. Virou saudade mesmo sem ter ido embora por completo. Virou lição, daquelas que o tempo cobra com juros. Ela não precisava mais ser entendida. Ela apenas precisava ser respeitada. Ela percebeu que passou boa parte da vida tentando explicar sua intensidade, tentando convencer os outros de que ser sensível não era exagero, de que ter opinião própria não era rebeldia, de que querer ser ouvida não era drama. Ela tentou ser aceita tantas vezes que quase esqueceu como era apenas ser. Mas quando ela parou de se moldar, algo profundo mudou. Ela não queria mais ser entendida. Ela queria e merecia ser respeitada. E essa diferença é tudo. Porque antes, ela insistia em diálogos longos com quem só ouvia para rebater. Justificava sentimentos que nem ela entendia completamente. E ainda assim, se culpava quando o outro se afastava. Como se a culpa fosse dela por não conseguir ser menos do que era. Mas agora, ela escolhia o silêncio. Não aquele silêncio que espera alguma coisa, mas o que vem depois da libertação. Aquele que diz com firmeza, não preciso provar nada. E esse silêncio começou a fazer o trabalho que palavras jamais fariam. Carl Jung dizia que a solidão não vem por não ter pessoas por perto, mas por não poder comunicar aquilo que é importante para você. E ela entendeu isso na pele. Ela não queria mais se cercar de presenças vazias. Ela queria relações com verdade, profundidade e reciprocidade emocional. Então ela criou um novo padrão, um novo espaço interno onde ela cabia inteira, e só permitia permanecer ao seu lado quem fosse capaz de ver essa versão por completo, e ainda assim escolher ficar. Ela deixou de correr atrás de quem oferecia meias respostas, deixou de tolerar promessas vazias, deixou de investir energia em quem via sua profundidade como exagero. E quando ela parou de insistir em migalhas, passou a se alimentar de algo muito mais nutritivo. Respeito. Respeito pelos próprios limites, pelos próprios ciclos, pelos silêncios, pelas decisões que pareciam duras, mas eram necessárias. Ela aprendeu a se despedir do que a diminuía, a reconhecer quando estava sendo tratada como plano reserva, a se afastar sem se culpar. E isso mudou tudo. Porque uma mulher que não aceita mais ser moldada para agradar, começa a moldar a própria realidade. Ela passa a construir um ambiente onde o amor não dói, onde a presença não sufoca, onde ela pode respirar sem pedir licença. E esse novo mundo interno que ela construiu começou a refletir no externo. Ela atraiu novas conexões, mais honestas, mais maduras, mais conscientes, mas não porque procurou, porque ela emitiu uma nova frequência. E essa frequência não combina mais com relações baseadas em manipulação, carência e jogo de poder. Ela se olhava no espelho e, pela primeira vez, via alguém que não tinha medo de estar só. Alguém que preferia a própria companhia do que dividir a alma com quem não sabe cuidar. E essa mulher é a que transforma tudo por onde passa.
porque ela não precisa mais dizer, me respeita. A postura dela já diz tudo. O silêncio dela agora é sagrado. A ausência dela é uma resposta. E a presença, um privilégio. A mulher que parou de se moldar se tornou o que ninguém esquece. Um ponto final elegante. Ela não virou alguém amarga, nem fechada, nem difícil. Ela só virou alguém inteira. E uma mulher inteira assusta. Não porque ela impõe medo, mas porque ela não se curva mais. Ela não está mais disponível para relações mornas. Não sorri mais por educação para quem um dia a feriu com descaso. Não gasta mais energia tentando convencer ninguém de que merece ser tratada com dignidade. Ela anda com calma, fala pouco, observa muito, mas acima de tudo ela sente. Sente quando algo não vibra mais com a alma. Sente quando a presença do outro pesa mais do que soma. Sente quando está dando demais, e então recua. E esse recuo não é drama, não é joguinho, é amor próprio. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente, o inconsciente governará sua vida, e você o chamará de destino. Ela despertou, e parou de chamar de destino aquilo que, na verdade, era padrão emocional repetido. Ela viu que, por trás do medo de ser rejeitada, havia uma urgência de ser validada. E por trás dessa urgência, havia uma dor antiga, uma ferida invisível, a de não ter aprendido desde cedo que podia ser amada sem precisar se anular. Então ela voltou, não para o passado, mas para si. Começou a se ouvir mais, a se acolher mais, a respeitar seus limites emocionais como quem protege algo sagrado. Ela trocou o eu preciso ser amada por eu mereço ser respeitada. E essa mudança de eixo transformou toda a sua vida. Agora ela escolhe. Escolhe quem permanece. Escolhe onde coloca seu tempo, sua fé, sua entrega. Ela não vive mais por migalhas. Ela não se alimenta mais de promessas vazias. Ela quer presença real, profundidade, verdade. Ela não precisa mais se moldar para ser escolhida, porque ela já se escolheu. E essa escolha muda tudo. Ela pode até não estar mais na vida de quem não soube vê-la, mas continua ali, na memória, no arrependimento silencioso, na saudade que aparece quando outra mulher não faz o que ela fazia sem ser notada. Ela é aquela lembrança que volta nas noites caladas, a que ensinou sem querer, a que ficou marcada não pelo que gritou, mas pelo que calou. Porque quando uma mulher vai embora sem barulho, ela deixa um eco, uma ausência tão presente que ninguém consegue preencher. Ela virou ausência que pesa, presença que permanece, história que não se apaga. Ela não quis destruir ninguém, mas o fato de ter reconstruído a si mesma foi o que destruiu a ilusão de muitos que achavam que ela sempre estaria lá. E principalmente, ela é a mulher que virou o ponto final, não uma vírgula incerta, não um talvez, não uma pausa esperando o retorno, um ponto final elegante. Ela não fechou ciclos com raiva, ela fechou com consciência, com silêncio, com a certeza de que nunca mais se diminuiria para caber. Essa mulher agora sabe o que vale, e por isso ela não negocia mais sua essência. Ela não precisa ser entendida por todos. Ela só precisa ser respeitada por quem tem a sensibilidade de enxergá-la. A mulher que não se molda mais é a mulher que os outros passam a respeitar mesmo sem entender. É a mulher que outros amariam ter valorizado antes. É a mulher que foi embora inteira. E por isso ninguém mais esquece. Porque não há esforço maior do que tentar esquecer alguém que finalmente teve coragem de ser tudo o que era, sem pedir desculpas por isso. Ela pode até não voltar, mas quem a perdeu nunca mais será o mesmo.